Como já foi dito, o, o tema da nossa semana, do nosso mês, perdão, é família, né? Temos algumas temáticas separadas aí aos finais de semana e para mim ficou incumbido tratar acerca da proteção da família. E quando me veio esse tema, pensando, orando e refletindo que passagem eu poderia separar para esse momento, a fim de tentar expor e refletir acerca desse tema que é a proteção da família, né? E me veio, após orar, enfim, refletir, meditar na palavra, a que é, salvo engano, uma das principais passagens acerca da teologia da aliança aplicada à família, que é a passagem conhecida de Deuteronômio 6, do 1 ao 9. E eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura desse texto e, na sequência, nós faremos uma exposição desse texto. Faremos, então, a leitura do verso 1 ao verso 9. Estou me situando aqui, tá? Todos acharam? Então vamos à leitura. O texto começa assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Eu repito, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Durante todos os dias da sua vida, vocês, seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Versículo 3: portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor, melhor dizendo. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado à sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal da sua mão, na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Que o Senhor, então, fale conosco através da palavra. Meus irmãos, quando nós falamos acerca da proteção da família, a primeira coisa que vem praticamente à mente é acerca das coisas externas. Nós logo refletimos sobre questões deste século, pressões culturais, questões ideológicas, discussões políticas, crises identitárias. E, de fato, tudo isso existe. A família tem sido atacada. Nós vemos isso de forma rotineira. Isso é público, é notório. A família tem sido atacada. Mas, ao abrirmos essa passagem de Deuteronômio 6, percebemos que Moisés começa em um outro lugar, que não pelas ameaças ao redor. Ele começa com Deus, a aliança, o temor do Senhor, o amor a Deus e a palavra do coração e da casa. Então perceba que quando nós falamos, como impulso, nós logo tememos e pensamos: como eu protegerei a minha família e a minha casa do externo? Mas o que esta palavra está querendo nos trazer é como nós nos colocaremos diante de Deus para assim enfrentar
as pressões externas. Então, Deuteronômio não deve ser lido como, embora no original, no grego, signifique segunda lei, Deuteronômio não deve ser lido dessa forma, desconectado daquilo que Deus já havia revelado ao seu povo. Porque Deuteronômio, na verdade, não é uma segunda lei, mas uma ampliação e um avanço do texto da aliança. Portanto, estamos diante de uma exposição pastoral. Moisés, quando ele prega à nova geração. Ele está pregando para uma geração que é posterior a uma geração que falhou no deserto. E o povo está onde nesse momento? Ele está prestes a herdar a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então, quando Moisés ele traz essa palavra ao povo, ele traz a memória numa exposição pastoral da lei que já tinha sido exposta ao povo de Deus, mas mesmo assim o povo, a antiga geração caiu, mas o Senhor, por meio de Moisés, traz novamente à memória os mandamentos, como nós vimos aqui no início, os mandamentos e a lei do Senhor. Traz à memória o que o Senhor requer do povo, é obediência. Por quê? De fato, nós vemos aqui que no deserto o povo enfrentou dificuldades. O povo enfrentou alguns temores, mas mesmo assim o Senhor se fez presente. Porém, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. E o cuidado não é só posto no ambiente de perigo, mas também no ambiente de abundância. Nós sabemos, quando nós lemos a palavra de Deus, mais para frente, Juízes, até um pouco antes, mas enfim, Juízes, mais adiante nós percebemos o povo negociando, o povo assimilando, trazendo para si cultura local, religião local e assumindo uma posição contrária à lei de Deus. Mas isso viria a acontecer, eu não quero ser anacrônico, contrário, algo que ainda ia acontecer. Observe que Moisés está trazendo à memória os mandamentos. E qual o principal dos mandamentos? Amar a Deus com toda a sua força. Então, Deuteronômio não trata apenas de educar a família, mas da vida do povo que pertence ao Senhor e deve viver diante dele em fé, amor, temor e obediência. Berkhoff, um teólogo sistemático, quando ele vai falar da aliança, ele resume a aliança como uma relação graciosa em que Deus se compromete com o seu povo, cuja expressão sumária sempre é a mesma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é o quê? Eu serei o seu Deus e vocês o meu povo. Então o Senhor, a partir do momento que ele alcança o povo com a sua graça, o povo é alcançado com a graça de Deus, essa graça é a graça que faz com que o povo responda positivamente ao Senhor. E diz, eu pertencerei a seu povo. E o Senhor acompanha isso com mandamentos e com ordens, a fim de que o povo obedeça e sim tenha si, não somente o indivíduo, mas toda a sua família protegida frente às questões externas. Então, esse é o cenário, esse é o enredo dessa passagem. A geração anterior, como eu já disse, tinha caído, mas a geração nova estava prestes a entrar na terra prometida, onde haveria seduções, onde haveria questões que poderiam flertar e fazer com que o povo negociasse aquilo que Deus tinha. Então, assim, sob a proteção da família, é falar sobre guardar a casa no temor do Senhor, no amor pactual e na transmissão fiel da palavra de Deus. Então, diante desse cenário que nós vimos, nós observamos, nós temos 3 verdades que eu quero trabalhar com vocês, e cada uma delas está separada num trecho específico do que nós lemos. Primeiro, nós falaremos sobre a família protegida quando ela vive debaixo do temor do Senhor. Faremos a exposição aqui dos versos 1 ao 3. Depois, falaremos que a família é protegida quando ama a Deus acima de tudo, do 4 ao 6. E na sequência, do 7 ao 9, que a palavra de Deus governa a rotina da casa. E por isso, a família é protegida. E sobre esse primeiro ponto, nós lemos já, basicamente aqui o início, só rememorando. O primeiro versículo diz o seguinte: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos. E observe que
que o texto começa com essas expressões: mandamentos, estatutos e juízo. E essa não é uma linguagem casual, não é uma expressão solta nesse período. Como observa um comentarista, um exegeta bíblico, Eugênio Merrill, ele diz que essas expressões pertencem ao vocabulário da aliança, pois os decretos e leis identificam as estipulações da aliança, isto é, aquilo que regulava a vida do povo diante de Deus. Então, o Senhor, quando fala, observe os mandamentos, quando ele fala os estatutos e os juízos, não é uma mera questão protocolar dogmática para que você possa ficar de forma legalista, religiosa. Não, o Senhor está se preocupando em trazer para você aquilo que Ele espera do seu povo. Não para que Ele tenha mais ou menos glória, não, para que o seu povo seja perseverado, para que o seu povo persevere no contexto da aliança e não negocie com as questões deste mundo. Então, o texto nos coloca diante de uma verdade essencial. A vida do povo de Deus não poderia ser construída sobre autonomia, autossuficiência e mera tradição ou tradicionalismo. A vida do povo deveria ser construída debaixo do governo do Senhor em resposta à sua palavra. Mas precisamos observar com cuidado isso aqui. Israel não deveria guardar os mandamentos de Deus para então ser liberto. Veja que primeiro Deus liberta o povo do Egito para depois se apresentar como Redentor e chamar esse povo a viver com fidelidade. E é isso que exatamente nós vimos lá em Êxodo 2 e Êxodo 3, que é o prefácio, o início do decálogo, né, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E só depois ele diz: não tenha outros deuses diante de mim. Deus, ele redime o povo, Deus resgata, Deus liberta o povo e depois ele vem com o mandamento: não tenha outros deuses diante de ti. Logo, a obediência não é causa da redenção. Ela é uma resposta do povo que foi alcançado pela graça. Por isso, meus irmãos, quando nós lemos Deuteronômio 6, não devemos o quê? Ouvir este texto como se ele dissesse: cumpram perfeitamente a lei, com suas próprias forças, e assim serão salvos você e sua família. Não. O texto nos chama ao temor, ao amor, à obediência, mas também nos conduz à dependência da graça de Deus. Então, o que eu estou querendo trazer com isso aqui, que quando o Senhor se revela para nós, trazendo mandamento, conhecimento nesse sentido, é para que, conhecedores e alcançados pela graça, nós possamos nos atentar àquilo que o Senhor tem de mandamentos, para que nós possamos obedecê-los e assim, portanto, proteger as nossas famílias. E aí, quando olhamos para Cristo, porque aqui está no contexto da antiga aliança, estamos falando aqui de um cenário onde o povo basicamente tinha saído como cativo do Egito, ficado um período no deserto e estava prestes a entrar na terra prometida. E o Senhor traz o mandamento, mas isso não é o suficiente para que o povo venha obedecer, porque o povo estava eivado, estava afetado pelo pecado. E aí, olhando para Cristo, vemos que Ele é o único que cumpriu perfeitamente a lei. Ele é o verdadeiro Redentor. Por seus méritos somos justificados e por sua graça somos capacitados. E aí Paulo vai dizer a Tito, no capítulo 2, verso 11 ao 14, ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, dedicado à prática das boas obras. Assim, a obediência cristã não nasce da autossuficiência, mas da graça. Não obedecemos para conquistar a aceitação diante de Deus. E aí, um pouco mais adiante, nós temos Josué também, nessa mesma toada. Josué, já logo no início ali do primeiro capítulo de Josué, logo após essa passagem, logo após o que é retratado aqui em Deuteronômio, já Moisés tendo partido, né?
morrido, Josué, ele vai estar registrado na palavra lá no verso 8. Ele diz o seguinte, com o próprio Senhor, falando para Josué, ele diz o seguinte: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então, meus irmãos, aqui há uma verdade importante para a gente destacar, que a família não está realmente protegida apenas porque está organizada externamente. Não basta ter rotina, convivência, provisão ou aparência de estabilidade. O ponto é, essa casa vive debaixo do temor do Senhor? E por temor, a gente está falando de uma reverência prática. Vivemos debaixo do temor do Senhor, porque às vezes vivemos diante de aparência. Questões religiosas, protocolares, aparentemente um belo casal, com belos filhos, um casal que trabalha, que tem o seu sustento. Mas e aí? Vivemos debaixo do temor do Senhor? E por temor do Senhor, uma reverência prática diante de Deus, da aliança, é ouvir sua palavra, reconhecer sua autoridade, depender da sua graça e responder a ela com fé, amor e obediência. Não é um medo servil, um receio do que pode acontecer, mas é uma postura de quem sabe que pertence ao Senhor e deseja viver diante dele em amor e obediência. Temer a Deus é se aprofundar, é conhecer, meditar na palavra dia e noite, não cessar a palavra da nossa boca. É aqueles que, e aqui eu falo para os homens, aqueles que para o seu lar foram chamados como reis, profetas e sacerdotes, profetas para poder levar de Deus a sua casa, e como sacerdotes levar a sua família ao próprio Deus, e como rei prover o seu lar. Nós devemos ter essa realidade incutida em nossos corações. Meditar na palavra constantemente, dia e noite, para que sejamos tementes a Deus. E de novo, eu repito, não é um medo servil, eu vou fazer porque senão algo vai acontecer. Não, é um temor dentro do contexto da aliança, reverente em obediência. Então, um ponto aqui que é muito sério no contexto de Deuteronômio é que o perigo não estava apenas no deserto, como eu mencionei. O perigo também estava na terra. A prosperidade futura poderia gerar esquecimento. As seduções de Canaã poderiam produzir assimilação. E nós vemos que isso aconteceu. Porque às vezes temos receio de quando vivemos numa realidade de dificuldade, que podemos eventualmente ser pegos num momento de desespero e questionar o próprio Deus, mas esquecemos que às vezes no ambiente de prosperidade há sedução. Há questões que flertam conosco. E nós, por vezes, podemos cair em tentação. Mas quando nós estamos diante do Senhor, conscientes dos seus mandamentos, das suas ordens, e essa verdade está incutida em nosso coração, nós perseveramos. Mas não perseveramos por nós, perseveramos porque o auxiliador, o Espírito Santo, está conosco. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos auxilia. E se porventura a gente venha a cair, que a gente se prostre em joelho, reconheça o nosso pecado, confesse os nossos pecados e clame ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque Ele está ali. Assim como o filho pródigo voltou ao seu pai, nós podemos também voltar ao nosso pai. Mesmo em situações extremas, que o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, venha te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E venha fazer com que você, por meio dessa palavra, tenha consciência de quem você é em Cristo Jesus. E quem é você para a sua família. E que questões diversas, como eu mencionei no início, crises identitárias, problemas ideológicos, isso são questões que o mundo sempre terá. Passa geração em geração, sempre existirá pressões externas, mas quando nós estamos firmes na palavra,
firmes em Cristo Jesus, nada abalará a nossa família. Por isso, proteger a família, meu irmão e minha irmã, começa aqui, reconhecendo que nossa casa pertence ao Senhor e deve viver debaixo do temor dele, mas sempre lembrando, esse temor não nasce de uma autossuficiência religiosa, ela é fruto da graça. É Deus que redime, que chama, que sustenta, e por seu Espírito forma em nós uma obediência verdadeira. Em Cristo não obedecemos para sermos aceitos por Deus. Obedecemos porque, pela graça, fomos aceitos nele. Então, meu irmão, desfrute dessa graça que te alcançou. Desfrute desse amor grandioso que fez o Deus Pai dar o seu próprio Filho para morrer na cruz, por mim e por você, e enviar o auxiliador, o conselheiro, para que ele aplicasse em nós as obras de Cristo Jesus, e com isso possamos ser santificados. Desfrute do céu aqui, meu irmão. Desfrute da sua família. Saiba valorizar o ordinário. Olhe o extraordinário no ordinário. Veja a maravilha que você tem. Aqueles que ainda não são casados, que não têm uma família, quando tiver, lembre-se dessa palavra. Porque o texto vai dizer: aos filhos e aos filhos dos seus filhos, seus netos. E aí, vamos para a segunda parte, quando nós tratamos aqui no verso 4 ao 6, que a palavra diz: escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. E aqui nós temos uma verdade: ame a Deus acima de tudo. E essa passagem ela é interessante porque ela é conhecida segundo a tradição judaica, né? Ela é uma confissão, uma das confissões centrais da tradição judaica, Shema, onde o povo ali trata basicamente que o Senhor é único, que Ele é o único Deus. Inclusive, essa é uma das passagens que muitos se utilizam para dizer que nós, como cristãos, como crentes num Deus trino, nós não somos nós não somos monoteístas, que nós não cremos num único Deus. Quando, na verdade, aqui, Moisés não está tratando de um cenário especificamente para poder fazer uma defesa de um único Deus. Embora a consciência esteja calcada e nós somos crentes e compreendemos a questão da unicidade de Deus. Não no sentido que Deus, que não existe uma figura trina. Não é isso. O ponto aqui é, quando nós vemos adiante que ele não é um Deus entre outros, nem disputa espaço com os falsos deuses das nações. Ele é o Senhor, o Deus vivo, soberano, exclusivo. Deus é único, um único Deus, em essência, constituído de 3 pessoas. Isso nós não negociamos. Mas aí tem uma resposta do povo. Observe que na sequência, no verso 5, vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, o texto não trata de um amor meramente sentimental, superficial ou episódico, nem de uma religiosidade formal limitada a ritos e aparências. O chamado é para que a pessoa inteira seja dirigida ao Senhor. Coração, alma e força, apontando para a totalidade da vida diante de Deus. Então, o único Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus único, requer de nós uma totalidade. Esse ponto aqui de coração, alma e força não está querendo tratar, dizendo que nós somos tricotomista ou dicotomista. Não é essa discussão. A questão aqui é a totalidade, o que Deus requer de nós. Deus requer de nós a totalidade diante dele. Então aqui, portanto, a proteção da família não começa como uma técnica familiar, mas com uma orientação mais profunda do coração diante de Deus da aliança. Bons hábitos, boa organização, boa educação,
Faz parte. Isso é importante, mas não é fundamental. Ele não é fundamentalmente útil. O fundamento é este: o Senhor deve ser amado acima de todas as coisas. E porque o Senhor nos ama, nós amamos a Deus. E esse amor de Deus que nos alcança faz com que nós possamos amar ao próximo. E amar ao próximo requer amar os nossos, esposa, filhos, e propagar esse amor de Deus aí fora. E isso precisa ser dito com muito cuidado, tá? Porque Deus não é apenas o primeiro item na nossa lista. Ele não é o primeiro item da nossa lista de amores, nem prioridade nessa mais alta entre as outras prioridades. Ele é o único Senhor. Todos os demais amores legítimos, amor à sua esposa, ao seu esposo, amar o namorado, a namorada, os filhos, a casa, a igreja, o próximo, só encontram o seu devido lugar quando estamos subordinados ao Senhor e orientados pela palavra de Deus. Então, somente o Senhor deve ser amado de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. E aí, a ordem da graça permanece, meus irmãos. Deus age primeiro. Deus ama primeiro. Deus redime e regenera primeiro. E o seu povo responde com amor, temor e obediência. Então, por isso, quando dizemos que a família é protegida, quando ama a Deus acima de tudo, não estamos dizendo que a nossa família será preservada pela força do nosso próprio amor. Nosso amor é frágil, instável e frequentemente dividido. Se dependesse da intensidade natural do nosso coração, estaríamos perdidos, isso é fato. Porém, o próprio Senhor Jesus retomou esse mandamento e o apresentou como o grande mandamento da lei. E ele não traz isso apenas de forma periférica ou secundária. Pelo contrário, quando Cristo é questionado e traz o primeiro mandamento como principal mandamento, ele precisamente quer expressar que este é o coração da lei. Então, repito, quando Cristo é questionado e ele traz esse texto especificamente que nós estamos tratando como principal mandamento, amar a Deus sobre tudo e o seu próximo como a si mesmo, o que Cristo está querendo trazer aqui? Que essa expressão, esse é o coração da lei. Veja, quando nós fomos ao decálogo, os 10 mandamentos, observe que até o quarto, nós temos uma relação com Deus e na sequência é uma relação com o próximo. Então, eu repito, e como vai dizer o comentarista Miriam, no ministério de Jesus, a Shema aparece como um grande mandamento e o primeiro de todos. Por quê? Porque precisamente essa é a expressão, esse é o coração, esse é o centro da lei. Mas Cristo não apenas confirmou esse mandamento, ele o cumpriu perfeitamente. Ele é o Filho que amou o Pai com inteireza absoluta. Ele viveu sem um coração dividido, sem vontade rebelde, sem amor desordenado e sem infidelidade. Aquilo que Israel não cumpriu perfeitamente, Cristo perfeitamente cumpriu. Então, por isso, a nossa esperança não está em dizer o seguinte: a partir de hoje, amaremos a Deus perfeitamente e assim salvaremos a nossa casa. Não. Nossa esperança está em Cristo Jesus, que cumpriu a lei por nós, morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e por seu Espírito forma em nós uma nova vida. Então, a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança está exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, o amor de Deus não é moeda de troca para sermos aceitos pelo Senhor. O amor de Deus é fruto da graça em um coração alcançado por Cristo. Não obedecemos para conquistar aceitação, obedecemos porque fomos aceitos por Jesus Cristo. E o Hernandes Dias Lopes vai dizer, comentando a primeira carta de João, do capítulo 2, verso 13, ele vai dizer o seguinte: conhecer a Deus é experimentar o amor de Deus e devolver esse amor em obediência. Eu repito, conhecer a Deus é experimentar o amor de Cristo
e devolver esse amor em obediência. E aí, então, a pergunta desse segundo ponto, meus irmãos, a pergunta aqui a ser destacada não é: nós temos valores familiares? A pergunta é mais profunda, muito mais profunda. A pergunta é: o Senhor é amado acima de todas as coisas? Eu pergunto, repito, o Senhor é amado acima de todas as coisas? Onde está o cerne do seu amor? A quem o seu amor está dedicado? Não basta ter valores conservadores, meus irmãos, se o coração não pertence ao Senhor. Não basta defender a família se a família não se rende ao Deus da aliança. Não basta perseverar em uma estrutura se Cristo não governa os afetos, as decisões e os caminhos da casa. Portanto, proteger a família é conduzi-la para Deus. Não adianta acharmos que dentro dos nossos ritos protocolares, viver apenas de aparência, ser uma pessoa boazinha, que quando você está no trabalho e atende e toca um telefone e perguntam: você está aqui? Você não pode dizer porque eu sou crente, então eu não minto. Se Deus não for o centro da sua casa, se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, não adianta. Nós sucumbiremos, nós seremos passíveis às pressões externas. Então não adianta você fazer com seu esforço o máximo que você conseguir, se Deus não estiver na sua casa. Se você não tiver o Senhor sempre presente no seu lar. E não adianta ter somente Deus para você se você não tiver dentro de um contexto familiar onde Deus impera, onde Deus é o centro das meditações, da cosmovisão, da visão de mundo da casa. Como nós vemos o mundo? Se Deus não tiver nessa realidade, se Deus não for amado acima de tudo, o castelo que é a sua casa pode ser um castelo de areia. E aí, nós vamos para o terceiro ponto, nos versos 7 ao 9, onde eu repito, a palavra vai dizer o seguinte: você as inculcará a seus filhos. Observe que no verso 6, antes, Deus vai dizer: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Veja, Deus diz: estas palavras hoje estarão no seu coração. Aqui, e aí na sequência, o que ele vai dizer? Você as inculcará em seus filhos. Então não adianta você querer terceirizar a responsabilidade para a igreja com relação aos seus filhos. A igreja está aqui para auxiliar, porque nós somos um corpo. O pastor está aqui para aconselhar, para ajudar. Mas a palavra diz, essa palavra, esses mandamentos estarão em seu coração, para que você possa inculcar aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal, como vai dizer aqui a palavra, na sua mão, enfim. E aí tem uma ritualística aqui, que é própria da tradição, e trataria ela aqui um pouco mais com calma, mas depois de afirmar que o Senhor é o único Deus, que deve ser amado, isso no verso 4, deve ser amado de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, Moisés mostra como essa verdade deve ser alcançada. Como na vida prática, na vida comum, deve ser alcançada e aplicada. O versículo 6 diz, como eu já disse, como já mencionei, que as palavras deveriam estar no coração para depois ser passada adiante aos seus filhos. Então, nós temos aqui um cenário que deve ser tratado com muita cautela. São dois perigos que nós podemos cair. O primeiro dele é o formalismo, ou seja, falar de Deus dentro da casa, mas viver como se Deus não governasse a casa. Porque não adianta só falar. Se você falar e não viver conforme aquilo que você está falando, isso é mero formalismo. Eu posso estar aqui falando para vocês, ou uma outra pessoa falando para vocês, ou em casa você falando,
mas se você não estiver aplicando, vivendo aquilo que você está falando. E o outro, como eu mencionei, é a terceirização. Imaginar que a formação espiritual dos seus filhos pertence apenas à igreja, à escola dominical, aos oficiais da igreja. A igreja auxilia, ensina, pastoreia e coopera. Mas essa passagem vai dizer que a palavra também deve se dar dentro do lar. Então, a palavra ela não deve ser para a sua família somente dominical, somente na escola bíblica, aqui nos cultos dominicais, ou nos encontros, nos ajuntamentos, mas ela deve ser constante. Veja que Moisés ele fala de uma forma contínua. Observe esse detalhe. Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E aí o comentarista bíblico vai dizer que isso é uma forma de merisma, ou seja, uma divisão em duas partes opostas. Mas o que isso quer dizer de efeitos práticos? Sentado e andando abrange todo o esforço humano. Deitar e levantar abrange a totalidade do tempo. Ou seja, o que a palavra está querendo dizer? Todo o esforço humano, todo o nosso esforço, toda a totalidade do nosso tempo deve ser destinada ao que está sendo posto aqui, que nós devemos inculcar aos nossos filhos e deles falar o tempo todo. Meditar nessa palavra que está no nosso coração e depois reverberada para a nossa casa. Então, em outras palavras, a verdade da aliança deve estar no centro de toda a vida do crente. Isso é muito relevante para o nosso tema, porque a família ela é protegida quando a palavra de Deus deixa de ser apenas um conteúdo conhecido para passar a ser a referência que orienta a casa. As conversas, decisões, os afetos, os hábitos, as correções, o descanso. Quando a palavra para de ser simplesmente palavras soltas, jogadas ao vento para ser vivida, experimentada, trazida para as nossas decisões, trazidas para as nossas conversas, para os nossos afetos. A partir disso, a família é protegida. E aqui também precisamos manter a lógica da graça. O ensino da palavra no lar não é um mecanismo para comprar o favor de Deus. Eu repito, o ensino da palavra, ele não é um mecanismo para comprar o favor de Deus, mas a palavra é um meio de graça pelo qual Deus conduz, corrige, fortalece e santifica. E aí eu acho interessante dois pontos, bem sumariamente. Berkhoff vai dizer o seguinte, ele tratando da santificação, ele afirma, o principal meio usado pelo Espírito Santo é a palavra de Deus. E Stott vai dizer o seguinte, as escrituras e a oração são indissociáveis como as duas principais armas que o Espírito coloca em nossas mãos. Aqui Stott está comentando a batalha espiritual, Efésios 6,18. O que ele quer dizer aqui? Que no meio da batalha espiritual, no meio das adversidades, no meio das dificuldades da nossa vida, os principais elementos utilizados pelo Espírito para nos fortalecer é a palavra e a oração. Então, que a palavra seja meditada em nosso lar, dia e noite. Que ela não seja apenas um livro, mas que ela, como a verdade de Deus, a palavra que revela o nosso Senhor, como vai dizer Paulo, o evangelho que salva. Não são meras palavras, meus irmãos. Eu sei que talvez eu esteja chovendo no molhado, mas às vezes tratamos com banalidade a palavra de Deus. Esquecemos que ela nos revela como nós devemos andar, como nós devemos nos relacionar. Porque quando o homem caiu, o homem tinha uma realidade de relações plena antes de cair. Ele tinha uma relação com a criação, com o seu próximo, no caso ali, Adão e Eva, e também com Deus, que pela teologia é conhecida como os mandatos sociais, culturais e espirituais. Só que quando o homem cai, tudo isso é afetado. A nossa relação com o próximo, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a criação. Veja que nós vemos aí as catástrofes, os problemas do mundo, mas como nós somos alcançados pelo Senhor, esses mandamentos, esses mandatos, eles estão restaurados. E nós, pela palavra, nos debruçamos e conhecemos as verdades que estão reveladas para nós nessa caminhada de salvação. Então, não banalize a palavra de Deus, medite nela constantemente, dia e noite. E eu repito o que o próprio Senhor disse a Josué: medite na lei, medite na lei.
Medite na palavra de Deus, porque o Senhor falará contigo, meu irmão. Portanto, proteger a família não é apenas afastar as más influências, é sobretudo aproximá-la da palavra. Uma casa vazia da palavra não fica neutra. Ela será moldada por outras vozes. Quando a palavra ela não está presente no lar, nós corremos o risco de sermos, sim, moldados pelo que está aí fora. Quando a palavra vai dizer que por conta, em algumas traduções, iniquidade, ou em outras traduções, maldade, por conta da maldade e iniquidade, amor de muitos se esfriaria, o original de maldade e iniquidade ali é o quê? Anomia. E o que significa anomia? Nomia, norma, a contrário. Ou seja, por conta do afastamento, a contrariedade da palavra de Deus, o amor de muitos se esfriaria. Olhe o peso disso, irmãos. Quando nós estamos detidos na palavra de Deus, o Senhor, pelo teu Espírito, nos ilumina e nos direciona. Porque, como vai dizer o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés. É ela que ilumina o nosso caminho. Então, Hernandes, mais aqui adiante, comentando a terceira carta de João, no capítulo 1, verso 3, ele diz o seguinte: não é apenas suficiente ouvir e ler a palavra, precisamos dirigi-la e fazê-la parte da nossa vida inteira. É exatamente essa lógica que Deuteronômio 6 vai dizer. A palavra não apenas na estante, não apenas no culto, não apenas na memória, mas no coração, na casa e no caminho. Então, nós temos aqui algumas perguntas que são relevantes dentro desse cenário. A primeira é: a palavra de Deus governa a rotina da nossa casa? Repito, a palavra de Deus governa a rotina da nossa casa? Ela aparece apenas no domingo ou também durante a semana? Orienta apenas o discurso ou também as decisões? Ou você é aquele fariseu que fala, que ora bonito, mas na hora de decidir, você inclina seus próprios prazeres e as suas próprias vontades? É apenas conhecida ou também ensinada, lembrada e vivida? Você em casa, com sua esposa e seus filhos, em que condição se encontra a palavra de Deus? Você jovem, na sua escola, na sua faculdade, ou no seu trabalho, em que condição se encontra a palavra de Deus? Você negocia por conta do seu relacionamento, das pessoas que você transita e anda e caminha? Ou você tem a sua visão de mundo pautada na palavra de Deus? Digo mais, a sua vida devocional com o Senhor, por meio da palavra de Deus, como ela se encontra? Porque não adianta nada eu falar aqui que a palavra de Deus deve imperar se você não tem um relacionamento com a palavra de Deus. Se você não tem momentos de meditação na palavra de Deus. Porque de nada vai adiantar querer proteger a família por moldes, por aparência, se o Senhor não for o centro do nosso lar. E o Senhor se revela especialmente por meio da sua palavra. É por meio da palavra que nós conhecemos a Cristo Jesus. É por meio da palavra que nós sabemos que nós somos pecadores. É por meio da palavra que nós somos sabedores que, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou e amou para o quê? Para que fôssemos adotados, pertencêssemos à família de Deus e pudéssemos, para o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que está acima do tempo e do espaço, o Deus transcendente que se faz imanente, para que você pudesse olhar para Ele e falar assim: Abba, Pai, Paizinho. Que no meio das suas aflições, no meio das angústias, das dificuldades, do temor, do receio, dos problemas da vida que enfrentamos, é por meio da palavra que nós sabemos que nós podemos nos ajoelhar, clamar ao Senhor, lamentar, chorar diante dEle,
sem protocolo, sem ritos, em secreto. Sem palavras bonitas. Até porque, como vai dizer a própria palavra, nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Repito, é por meio da palavra de Deus. E eu trago isso à memória, meus irmãos. Pode até parecer uma mensagem um pouco dura, mas é a memória que o próprio Senhor fez àquela geração que entraria na terra prometida. É a mesma geração que viu uma outra geração que falhou, e uma geração que também viria a falhar. Por isso, nós não devemos cessar em meditar na palavra. Porém, diferente daquela geração, o Senhor nos alcançou. Em Cristo Jesus nós fomos alcançados. E é por meio de Cristo, com o Espírito que nos auxilia, que nós somos impelidos a obedecer a Deus em temor, em reverência. Então, para um cenário mais aplicado, quero dizer a vocês que à luz desse texto que nós lemos, Deuteronômio 6, do verso 1 ao 9, proteger a família não é apenas reagir às ameaças externas. É perguntar com seriedade diante de Deus, quem governa a nossa casa. Diante de Deus, com seriedade e humildade, perguntar, quem governa a nossa casa? Sermos sinceros com nós mesmos. Se o Senhor não for temido, se não for amado acima de todas as coisas, se a sua palavra não habitar o coração e não alcançar a rotina da família, então a casa estará vulnerável. Ainda que por fora pareça organizada. Por isso, essa palavra, meus irmãos, nos chama a voltar ao centro. Deus, sua aliança, sua palavra e sua graça. Não somos chamados a um moralismo doméstico, nem a uma religiosidade de aparência, mas a uma vida familiar rendida ao Senhor, sustentada por Cristo e conduzida pelo Espírito. A palavra que confessamos no culto precisa alcançar a nossa mesa. Não adianta estarmos aqui, vocês ouvindo tudo isso que eu estou falando, se isso não for uma realidade na nossa mesa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, mas especificamente na família, dentro do seio da família, na mesa do jantar, do café, no relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos. Se essa verdade não alcançar a mesa, de nada adianta. Nossas conversas, a fé da aliança não pode ficar restrita ao templo. Ela precisa entrar na casa, no caminho, no levantar e no deitar. Então, aos pais, fica a exortação, meus irmãos. A formação espiritual dos filhos, dos nossos filhos, não pode ser terceirizada. A igreja auxilia, sim, ela ensina, pastoreia e coopera, mas a palavra coloca aqui as escrituras também dentro do nosso lar. Os filhos, também fica a exortação. Vocês não são chamados apenas para herdar costumes religiosos, mas a conhecer o Deus da aliança, amá-lo de todo o coração e caminhar diante dele em temor, fé e obediência. E a todos nós, como igreja, fica a seguinte lembrança: nenhuma família se protege por sua própria força. Nossa esperança está em Cristo Jesus, que cumpriu perfeitamente a lei, morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e por sua graça forma em nós uma nova vida. E hoje, com a mesa posta, nós lembramos toda essa realidade. Tudo isso aqui que representa o corpo e o sangue de Cristo, ele é um modo visível e pastoral. Nossa esperança não está na força da nossa casa, na perfeição da nossa rotina, nem na intensidade do nosso amor, mas no corpo entregue e no sangue derramado de Cristo por nós.
que esse ato que nós vamos celebrar daqui a pouco, eu reitero, a última vez que eu estive aqui com vocês, no culto de celebração da Páscoa, hoje é um dia que nós celebramos novamente a consumação da Páscoa. Isso não é mero ato, isso é a forma mais tangível que nós podemos observar o ato de Cristo, porque é nele, meus irmãos, somente nele. Eu não sou capaz, eu sou falho, sou pecador assim como vocês. Por isso, todos os dias eu coloco a minha barba de molho. Toda vez que você vê um irmão que porventura, uma irmã que porventura errou, pecou, se compadeça. Se compadeça da miséria desse irmão e dessa irmã, porque isso significa misericórdia. Seja um suporte, porque é isso que a palavra vai dizer, insuportáveis uns aos outros. Seja um suporte. Ore com esse irmão, ore com essa irmã. Ajude, mas você que caiu, reconheça seu pecado, se levante, creia no Deus Todo-Poderoso que te dará força, para que a sua família seja protegida das pressões externas, das questões diversas que nós temos, que possamos, diante da palavra de Deus, cativos, amando a Deus acima de todas as coisas, nos render em temor e obediência ao Senhor. Então, que o Senhor proteja, meus irmãos, as nossas famílias, do esquecimento de Deus, da idolatria do coração, da superficialidade espiritual e da ausência da palavra. E que em Cristo nossas casas sejam não apenas defendidas contra o mundo, mas consagradas ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. O mundo está aí. As coisas se tornarão ainda piores. Mas, repito, se nós vivermos debaixo do temor do Senhor, se nós amarmos a Deus acima de tudo, e se nós tivermos a palavra de Deus governando a rotina da nossa casa, governando o nosso lar, a nossa família está protegida de tudo que possa vir. E basta cada dia o seu mal. Mas, tenha de bom ânimo, o Senhor é conosco. Eu agradeço. Agradeço a oportunidade de poder trazer aqui, meus irmãos, um pouco do que o Senhor tem para a gente. Possamos ter essa palavra alcançada nos nossos corações. Que possamos, a partir de hoje, viver consciente da obra de Cristo em nossas vidas. Amém.